Depois de nova derrota na Justiça, o prefeito de São Paulo afirma que vai insistir na suspensão do serviço de mototáxi aqui na capital paulista. Matheus Dias, chegando com todos os detalhes desse imbróglio aqui em São Paulo, quais as providências que serão tomadas pela administração municipal e o que afirmou o prefeito, hein, Matheus? Boa noite, bem-vindo. Tiago, boa noite para você, boa noite a quem nos acompanha. Então parece que nesse assunto ainda da regulamentação de transportes de pessoas em motocicletas, por viagens de aplicativos de motocicletas, sejam mototáxis, moto-ubers, parece que essa história ainda tem bastante água para rolar, viu, Tiago? Isso porque ontem à noite o Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo presidente do TJSP, o desembargador Fernando Torres Garcia, ele recusou então um pedido de Ricardo Nunes, um pedido da prefeitura para o cancelamento então daquele prazo de 90 dias para que a prefeitura regulamentasse as viagens de moto por aplicativos aqui na capital paulista. Ricardo Nunes tinha pedido então a prorrogação desse prazo ou o cancelamento desse prazo. O desembargador então recusou, o pedido foi recusado. Então, teoricamente, a prefeitura teria até o dia 10 de dezembro para regulamentar as viagens por motocicleta de aplicativos aqui na cidade de São Paulo. E já no dia 11, então, o Uber, a 99, teriam a possibilidade de retornar esses serviços nos aplicativos. As duas empresas, inclusive, que na semana passada já tinham se posicionado favoráveis a isso, pediram isso também ao Tribunal de Justiça para que esse serviço voltasse aqui na capital. Ricardo Nunes, sempre de forma contrária, dessa vez perdeu de novo no TJSP, mas ele não se deu por vencido não, viu, Tiago? Como você bem disse, a gente está aqui agora na Praça da Sé, onde teve um encontro agora há pouco com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, ele que deu abertura aqui ao Natal Iluminado no centro de São Paulo. A gente conversou com ele, eu questionei sobre essa decisão, se a prefeitura já havia se dado por vencido e se agora só cabia a eles a regulamentarem como isso funcionaria. Ricardo Nunes disse que não, viu, Tiago? Ele falou que ainda tem 2 pontos que podem fazer com que a decisão do TJSP seja revista. Isso porque na semana passada a prefeitura havia protocolado um pedido ao STF, ao Supremo Tribunal Federal, pedido esse chamado de recurso extraordinário, para que o STF revisse então a decisão do TJSP. E a novidade é que hoje o Partido Solidariedade protocolou um outro pedido ao STF, pedido esse chamado de ADPF, que significa Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Esse documento, então, que foi protocolado hoje pelo Partido Solidariedade, teria todos os dados que comprovariam qual é o risco à segurança do transporte de pessoas por motocicleta, risco esse exposto em dados de uma pesquisa do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, inclusive, que Ricardo Nunes se baseou bastante. Ele falou, então, que o STF agora tem 2 documentos importantíssimos nas mãos. Documento, então, protocolado pela Prefeitura na semana passada e pelo Partido Solidariedade hoje. Esses 2 documentos teriam o intuito de fazer com que o Supremo Tribunal Federal reveja a decisão do TJSP e não permita que o transporte de pessoas por motocicleta aconteça na capital paulista. Ricardo Nunes sempre defende que cada caso é um caso, que o país não pode ter uma lei igual, já que todas as metrópoles são diferentes. E aqui na capital paulista ele puxa dados bem antigos e cita até o nome do ministro Alexandre de Moraes, relembrando que o ministro já foi também secretário de Transportes de São Paulo. Vamos ouvir. A gente tem muita convicção de que as pessoas vão se sensibilizar, de que a gente não pode ter um sistema onde vai colocar em risco as pessoas, vai aumentar acidente, vai aumentar mortes. No ano passado, 483 pessoas morreram de acidente de moto em São Paulo. A gente escutou, inclusive, o hoje ministro Alexandre de Moraes, que em 2009 era o secretário de Transporte, dando uma entrevista ao Roda Viva, e ele dizia, lá em 2019, de que morria um motociclista por dia em São Paulo. E se tivesse o transporte de passageiros em moto, iria para 4,5 mortes por dia. Então ia quadruplicar, mais do que quadruplicar. Então a gente já tem esse estudo, Estou falando isso porque tem 2 decisões no STF. Logicamente, quem era secretário hoje está lá como ministro do STF, tem toda a sensibilidade e conhecimento do assunto, Deve também fazer com que os ministros lá se solidarizem com a cidade de São Paulo e com a vida das pessoas. Então a gente tem muita esperança, eu tenho muita certeza de que não vai acontecer isso em São Paulo, a gente vai poder salvar muitas vidas.
Pois é, Tiago, a gente sabe inclusive como a capital de São Paulo fica movimentada, principalmente nessa época do ano, né? Amanhã, talvez o principal dia de vendas do ano, já nas vésperas também do mês de dezembro, que tem o Natal, tem depois as comemorações festivas. Tudo isso faz com que a cidade fique mais movimentada, fique mais cheia, férias escolares também. E o prefeito Ricardo Nunes lembra que nesse momento, principalmente, não poderia ser liberado esse transporte de motocicletas levando passageiros, né, levando pessoas. A gente deixa claro que isso não significa os entregadores, né, são apenas o transporte de motocicletas, os mototáxis ou os moto-ubers, por exemplo, transportando pessoas na garupa. É isso que a prefeitura aqui batalha para não deixar acontecer, principalmente nessa época do ano que, segundo o prefeito Ricardo Nunes, os acidentes acontecem com muito mais frequência, né, Tiago? Matheus, e por falar em trânsito, só acrescentando, antes de me despedir de você, a Prefeitura anunciou hoje, confirmou que o rodízio de veículos estará suspenso entre os dias 22 de dezembro até 9 de janeiro. Matheus Dias com as últimas informações aqui de São Paulo. Até mais tarde.